Agora é a vez do jogo americano, nesse terceiro episódio do especial de Natal Luz Patchwork. Ele é uma peça coringa que irá turbinar a sua decoração natalina. Busquei inspiração em algo singelo, mas fiz questão de enriquecer nos detalhes e na escolha das cores. Você vai ver que dá para preparar uma peça bem diferenciada, mesmo usando uma técnica já bastante conhecida. Tudo muito prático, mas com cores bem natalinas. E se você já imprimiu o seu esquema e o seu molde, com certeza ficará bem mais fácil. Agora, para você que ainda não imprimiu, não se esqueça. Aqui abaixo na descrição do vídeo estará tudo disponível para você, os 5 episódios. É muito fácil, basta clicar e cadastrar. E hoje nós vamos trabalhar com a técnica trança francesa para montar este jogo americano belíssimo que está aqui atrás de mim, e vamos também utilizar a técnica Quilt as you go. A gente vai precisar de uma manta que pode ser R1 ou R2 de 100. Eu aqui estou usando R1 de 100. Vamos precisar de um forro e de vários cortes de tecidos natalinos bem diferenciados. Para início de conversa, como a gente vai trabalhar com a técnica Quilt as you go, a gente precisa primeiro preparar a manta. Então vamos a alguns detalhes. A manta que eu estou usando é R1 de 100, quer dizer que ela tem cola de um lado só. Eu deixei a cola para baixo já com o forro preparado. E aqui nesse lado de cima nós vamos montar o esquema de costura desenhando aqui na manta. Bom, o tamanho final do jogo americano será 30 por 40. Você pode aumentar se você quiser ou até diminuir um pouquinho só. Então eu risquei aqui em volta já a medida de 30 de altura por 40 de largura. Cortei em volta, deixando uma margenzinha para minha segurança. O forro aqui atrás, ele está cobrindo toda a manta e é isso que eu preciso. E agora nós vamos desenhar o esquema de montagem aqui na própria manta. Por quê? Porque a técnica Quilt as you go consiste nisso. Enquanto a gente vai costurando, a gente já vai prendendo os tecidos na manta e, consequentemente, no forro. Ou seja, já sai tudo quiltado. Então, nós vamos pegar o nosso esquema de montagem. E aqui são todas as medidas e tudo desenhadinho, que é exatamente o que nós vamos repetir aqui na manta. Aqui eu tenho uma medida 6 por 30, depois eu tenho uma medida pequenininha 2 por 30, uma grande que é onde vai ser trabalhada a trança de 14 por 30, novamente 2 por 30, repito 6 por 30 e termino com uma de 10 por 30, onde eu vou ter um bolsinho aqui por cima para colocação do talher de 10 por 24. E é isso aqui que nós vamos desenhar aqui na manta. 6 por 30, próximo risco 2, sempre por 30, tá, gente? Agora é 14 por 30, eu tô usando aqui um lápis 6B, não tem necessidade de ser caneta fantasma, porque esse risco não vai aparecer. Depois da trança de 14, eu vou riscar novamente a medida de 2 centímetros, repetir a de 6 centímetros e vai sobrar aqui para mim 10 centímetros. Então aqui eu já tô com todo o esquema montado e riscado na manta. E para dar início, nós vamos começar costurando a trança francesa no lugarzinho dela. Para isso, nós vamos precisar de
cortes de alguns tecidos. Eu escolhi 4 tecidos diferentes. As medidas são as mesmas. Cada faixa dessa daqui mede 5 por 15. Por que 5 por 15? 5 porque é a largura que eu escolhi. Você pode escolher 4, você pode escolher 3, 6. Quanto mais fina, mais faixas você vai precisar. Quanto mais larga, menos faixas você vai precisar. Bom, e o 15 porque é uma medida que serve para todas as faixas. Umas vão ser menores, outras vão ser maiores e 15 vai ocupar todo o espaço que eu preciso. Vocês estão vendo que aqui eu tenho um quadradinho só de um dos tecidos. Por que esse quadradinho? Porque é por ele que eu vou começar. Então ele é o único tecido da trança francesa que é diferente. 5 por 5. Eu escolhi o branco, você pode escolher qualquer cor que você quiser. E aí agora nós vamos para a máquina, vamos levar todos esses pedacinhos aqui e vamos costurar e construir a trança francesa. Para começar a trança francesa, nós vamos começar por esse pedacinho pequenininho que tá aqui. E aí eu vou usar aquele quadradinho que eu falei para vocês. Aonde que esse quadradinho vai ser posicionado? Na verdade, ele não precisa ficar exatamente no meio, então a gente não precisa ficar medindo muito não. Pode ser que a gente fala no olho, mas que não é muito no olho, a gente coloca, centraliza de quina. A diagonal do quadrado está pegando no meu risco. Se eu dobrar o meu quadradinho, vocês vão entender o que eu tô falando. Eu peguei o quadrado, posicionei no centro de onde ficará a trança francesa. E aí eu vou colocar aqui um alfinetinho para ele não sair do lugar, porque essa primeira pecinha não precisa ser costurada de imediato. E já vou escolher o meu segundo tecido. O meu segundo tecido, como eu quero seguir essa minha sequência que está aqui, desses que já estão prontos, eu vou usar o verde. Claro que você vai escolher aí o tecido que você preferir. Então, esse verde aqui, como eu já disse, ele mede 5 por 15. Claro que ele tá grande, mas para eu não precisar ficar cortando um monte de medidas diferentes, eu já cortei tudo desse tamanho. Eu vou virar de cabeça para baixo e vou posicionar tampando o meu quadradinho. Aí agora sim eu vou para a máquina e vou passar uma costurinha prendendo o meu tecido verde no quadradinho branco. Vocês estão vendo que eu estou costurando em cima da manta e que o forro também já se encontra em seu devido lugar. Como a gente está falando de Natal, o que eu fiz? Eu coloquei na linha de baixo da máquina uma linha bonita, uma linha dourada. Por quê? Porque ela vai aparecer no forro. Então, você não precisa colocar uma linha dourada, mas procure colocar uma linha que combine com o seu forro para não ficar destacando aqui. A linha de cima tanto faz, porque ela não vai aparecer. Então, costurei o tecido verde, vou levantar. Para eu não precisar ficar indo no ferro o tempo todo, eu vou usar o vincador, que a gente chama de ferro frio, só para ajeitar essa costura. E já vou para o meu segundo tecido escolhido, que no meu caso será o vermelhinho. O que eu vou fazer com ele? Vou colocar de cabeça para baixo agora em cima desses dois aqui. Dessa forma. Prestar bastante atenção, porque aqui nessa extremidade os dois têm que estar bem emparelhados. Então, vou colocar um alfinete
e vou para a máquina passar uma costura aqui em cima. Costurado, vamos fazer o quê? Levantar o tecido, passar o vincador, eu costumo usar minha unha também. Agora vamos para o próximo. O próximo será costurado aqui deste lado aqui. Eu vou repetir agora o tecido branco, de cabeça para baixo, bem emparelhado, e vou costurar daqui até aqui. Eu não preciso vir até o final, porque minha linha limite é essa daqui que a gente já riscou. Então, o que importa, e é importante isso, que a minha costura pare aqui. Depois vocês vão ver por quê. Então, eu vou costurar daqui até essa linha aqui. Próximo. Com certeza será costurado do outro lado. Da mesma forma. Esse processo eu vou repetindo um a um, tira a tira, até eu completar todo esse espaço que a gente designou para a trança francesa. Com a trança finalizada, a gente pode passar para a próxima etapa, que é cortar os excessos. A gente precisa cortar esse excesso porque a gente precisa enxergar o esquema montado na manta que a gente fez justamente para facilitar o trabalho. Então, lembra que eu falei que a gente ia costurar até essa linha que a gente riscou? Pois é, porque agora, como é que nós vamos cortar isso daqui? Nós vamos virar de cabeça para baixo e aí a gente vai dobrar até a linha que a gente marcou. Essa linha é a linha que delimita a trança francesa. Só para vocês identificarem, aqui eu tô com aquele primeiro risco que a gente fez de 6 centímetros, esse aqui é o de 2. É no final do de 2 centímetros que nós vamos dobrar, aí vamos posicionar a régua, deixando uma margenzinha de costura. E vamos pegar o cortador e cortar o excesso da trança francesa. O mesmo eu vou fazer com o outro lado. Aqui já está, esse lado já está todo cortadinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Vou dobrar. Esse lado é diferente porque tem aqui aquele espaço de 10 centímetros, onde vai ficar o bolso. Posiciono a régua. Eu não tô colocando a régua rente à manta, não. Eu tô deixando uma margenzinha de meio centímetro para fora da manta e aí vou cortar esse excesso. Para ficar um trabalho mais limpo, eu vou tirar também de uma vez esses pedacinhos aqui. Eu não estou usando régua porque depois a gente vai acertar direitinho. E aí agora eu vou continuar com as outras faixas. Vou pegar o esquema para vocês se localizarem. Aqui está a trança. Agora eu vou colocar essas duas faixinhas menores aqui nesse espaço de 2 por 30. O espaço que a gente riscou é 2 por 30 e aí eu vou precisar de duas faixas, porém essas faixas precisam ser cortadas com 1 centímetro a mais. Então, o que eu estou dizendo? Se aqui eu risquei 2 por 30, a minha faixa vai ter 3 por 30. Se aqui eu risquei 6, a minha faixa vai ter 7. Se aqui eu risquei 10, a minha faixa vai ter 11. Gente, isso tá tudo no esquema de montagem lá na descrição do vídeo para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, essas duas faixas, 3 por 30. São as próximas. Então, eu vou costurar uma desse lado aqui e uma desse lado aqui. Tanto faz qual eu vou costurar primeiro. Então, eu vou colocar
uma bem rentinho aqui, nesse corte que eu acabei de fazer da trança. E vou passar uma costurinha desse lado. E aí a outra do outro lado da mesma forma. Vou colocar aqui. Depois que vocês terminarem a trança francesa, é bom ir ao ferro e dar uma passada mesmo, de verdade, com vontade. Porque eu acho que fica mais fácil depois. Bom, então já posicionei uma faixa de um lado, a outra faixa do outro lado. Costuradas, vou colocá-las para o lugar delas. Abrir as duas faixas, vou pegar meu vincador ou quem preferir o ferro. Como essa faixa é muito fininha, talvez o ferro seja mais indicado. Mas aqui, para facilitar, eu vou usar o vincador mesmo. Apesar de que ele é bom demais. E agora eu vou repetir o processo, porém com essas duas faixas aqui. O espaço é de 6, as faixas de 7. Uma de cada lado. Da mesma forma, colocar aqui direito com direito e vou passar bem rentinho e vou passar uma costura aqui. O mesmo eu vou fazer com o outro lado, direito com direito, bem posicionado e vou passar uma costura aqui. Já costuradas, vamos fazer a mesma coisa. Passar a outra. Esse lado aqui já está terminado. O outro lado tem uma diferença, que é uma faixa aqui de 10, aliás, a faixa de 11, o espaço é de 10. E nessa faixa, nós colocamos um bolsinho, então a faixa vai ficar aqui. E esse bolsinho, a medida dele é de 10 por 24. Aliás, desculpe, 11 por 24. Por que 24? Porque eu dobrei ele ao meio, passei uma costura aqui na dobra, só para enfeite mesmo, e vou posicionar ele aqui embaixo. Esse posicionamento aqui, a gente precisa ter um certo cuidado, porque a delimitação do jogo americano é de 30 centímetros. Então, se a gente coloca ele bem aqui embaixo, a gente perde um pedaço do bolso. Então, o que que a gente faz? A gente sobe ele um pouquinho aqui. Quem quiser, chega pra cá, só porque aí a gente vê, consegue visualizar o risco que a gente fez e aí nós vamos colocar o bolso exatamente na altura desse risco. Para facilitar, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui e vou passar uma costura de segurança dos dois lados do bolso para ele não sair do lugar. Então, eu vou colocar um alfinete e vou passar uma costurinha nesse pedacinho aqui e nesse pedacinho aqui. Bem na pontinha, menos de um pé de máquina, só mesmo para fixar. O bolso já tá preso, então agora eu posso costurar a minha última faixa da mesma forma. Vou colocar aqui direito com direito e vou passar uma costurinha. Última faixa costurada. Prontinho. Agora, antes de finalizar, eu aconselho passar bem passadinho mesmo e nós vamos para a próxima etapa, que é refilar. O que que é refilar? Nós vamos cortar toda a volta, respeitando esse risco que a gente fez lá no início, que foi a primeira coisa que nós fizemos. Já estamos com o jogo americano todo refilado. Aonde foi que eu cortei? Eu cortei exatamente em cima da linha que a gente havia riscado inicialmente. Agora, por questão de decoração, o que que eu vou fazer? Vou passar uma costurinha em cada emenda feita. E para isso, eu troquei agora a linha em cima, pus uma linha douradinha também, porque Natal e dourado tem tudo a ver.
E aí, é simples, apenas uma costurinha decorativa. Por que que é só decorativa? Porque, como a gente usou a técnica Quilt as you go, não há necessidade de quiltar. Terminada essa costura, agora só nos resta o acabamento final. Claro que ele precisa ser com viés, não tem outra forma, porque o forro já tá aqui. Então, nós vamos pegar uma tira de viés. Eu gosto de viés de tecido sempre que eu posso dar preferência ao viés de tecido. Então eu cortei uma faixa na largura toda do tecido com a largura de 6 centímetros e simplesmente vinquei ao meio. E vou passar de fora a fora. Bom, como eu falo sempre, existem várias formas de colocar viés. E aí, a gente vai escolher aquela que convém para aquela peça que a gente está fazendo no momento. Então, como eu vou fazer tudo à máquina, eu vou começar pela parte de baixo do trabalho, vou fazer a primeira costura e depois eu vou rebater aqui por cima. Bom, aonde que eu vou colocar, que eu vou começar a colocar esse viés? A gente não vai começar pelo meio porque chama muita atenção. A gente não pode começar pela ponta porque senão a ponta que a gente for começar, ela vai ser a única diferente das outras. Então, a gente escolhe um lugar que não seja no meio, que não seja na ponta. Por aqui, mais ou menos. Então, eu vou pegar a faixa de viés, vou dar uma dobradinha na ponta, fazendo aqui um ângulo de 45. Deixa eu cortar essas franjinhas aqui da orelha do tecido, para não confundir. Então, dobrei, vou posicionar e vou passar uma costura até chegar nessa outra extremidade aqui. Eu não costumo prender viés com alfinete. Eu acho que o alfinete, para colocar viés, ele atrapalha. Cheguei na primeira pontinha, eu vou tirar da máquina. Depois que você já tiver, caso já tenha uma certa experiência, nem precisa tirar da máquina, pode fazer direto. Eu vou dobrar o viés, jogando a minha tira de viés lá pra frente, e aqui ela vai formar um ângulo de 45 graus. E aí eu vou trazer essa faixa de volta, bem rente aqui em cima, e vou continuar a minha costura até a próxima extremidade, onde eu vou fazer a mesma coisa. Cheguei aqui, vou virar, jogar a faixa lá para fora, formar um ângulo aqui de 45 graus, voltar com ela para dentro novamente e costurar. Bom, chegamos na reta final do viés. Nesse finalzinho aqui, o que que eu fiz? Eu passei por cima do início, mais ou menos uns 4 centímetros no máximo, não precisa mais que isso. Vou cortar o excesso, eu gosto de cortar na diagonal. Existem várias formas de fazer essa emenda, dessa finalização desse viés aqui. Existe uma forma perfeita que qualquer dia eu ensino para vocês. Mas essa daqui a gente precisa tomar bastante cuidado. Por quê? Na hora que a gente for virar para o lado direito, para rebater, para fazer a última costura do viés, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque como aqui fica bem grosso, porque é um tecido em cima do outro, então a gente precisa
ajeitar com bastante paciência. Eu gosto de colocar ou um clips ou um alfinetinho aqui, porque aí ele já vai tomando forma. E aí, enquanto isso, eu vou ajeitando. Também não uso ferro nesse momento, acho que ferro agora não tem necessidade. A gente vai dobrando com as mãos à medida que a gente vai costurando. Eu só tô ajeitando. E agora, para rebater, para fazer a última costura, por onde que eu vou começar? Eu gosto de começar pela emenda. Então, essa costura deverá ser feita bem na pontinha. Como o alfinete está em pé, com a cabecinha para fora, eu não preciso nem tirar. A máquina passa por cima, sem qualquer problema. E aí, bonito demais, né? Vamos arrumar a mesa? Espero que você aproveite mais essa ideia do especial de Natal Luz Patchwork, porque o 4º episódio vem aí. Te espero lá. Beijos de luz.